Quando nós começamos a meditar no livro de Salmos, nós encontramos vários caminhos, meios, para que nós tenhamos um coração. Eu sei que vocês são acostumados a ver eu pular, mas hoje eu estou, aninhada em Deus. Nós encontramos tantas razões para que nós pudéssemos não só verbalizar, mas também numa conduta diária expressar a nossa gratidão a Deus. A palavra de Deus diz que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor, Ele tem feito a esses. Há momentos na minha vida e na sua que nós vemos uma trajetória de dificuldades, trajetórias de lágrimas, trajetórias de dores, mas aí nós olhamos para o salmista e ele diz: grandes coisas Deus tem feito por nós. E aí ele ensina o segredo, que é nós bendizermos a Ele. Talvez no momento das nossas fraquezas, das nossas limitações, do nosso medo, nós queremos que saia dos nossos lábios uma palavra de dúvida, uma palavra de murmuração, de questionamento. Mas eu aprendi ao longo da jornada que quem agradece, cresce. Não, talvez você está vendo o que eu estou vivendo, pastora, tem sido um retrocesso, tem sido uma vida sem conquista, sem ânimo. É porque você está esquecendo de agradecer. As melhores lutas ou maiores lutas, Deus só dá para os seus melhores soldados. Dá uma olhada para o teu irmão, para o teu marido, para o teu amigo e diz: você é o melhor. Não, talvez você está achando que todas essas eu não estou com medo de dar muita risada, chorar. Nós achamos que no meio de tantas afrontas, no meio de tantas lapidações, nós dizemos: será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus esqueceu daquilo que Ele projetou e das promessas que Ele fez para a nossa vida? E na verdade Ele está dizendo: você é o melhor que eu tenho. Deixa eu te provar, deixa eu te lapidar, deixa eu te amassar, para que eu possa fazer você novo, de novo. Eu estava sentado à mesa, e durante muito tempo, pastor João Vitor, e Deus, Ele é especialista em nos tratar. Eu estava sentado à mesa nesse domingo, e durante muito tempo eu não soube entender o valor da mesa. Eu confesso que hoje eu fiquei até calada, meio constrangida, meio não sabia se eu conversava ou se eu dava risada, porque como é prazeroso ter uma família, como é prazeroso ter um lugar para sentar e poder olhar no rosto de cada um com sinceridade. Eu não poderia deixar de passar e dizer: obrigado por vocês me acolherem como família. Obrigado por, embora eu tenha demorado para sair da forma, ter saído mais crocante, mais pretinha, mais linda. Eu me senti em casa. Eu me senti que as provações que Deus tem colocado na minha vida é Deus me fazendo subir de nível. Deus está me fazendo assentar em mesas e tendo conexões com pessoas que realmente têm compromisso com Ele. Ei, querido, aproveita as tuas oportunidades. Talvez você vai dizer: pastor, por que você está dizendo isso? A primeira vez que eu vim, eu fui recebida num hotel chique, sentei junto com a pastora, com o pastor Vitor Hugo, não lembro os demais. Depois a segunda, eu sentei sozinha, que daí eles disseram assim: agora já é de casa. E hoje eles me receberam na mesa com ele. No domingo, quando é família, quando é almoço, eles disseram: não tem um espaço para a sua.
você também faz parte da nossa. Eu não sei como foi o seu domingo, eu não sei como será o seu amanhã e nem o meu, mas o que eu sei é que Deus está preparando coisas novas para nós. O que eu sei é que Deus está escrevendo uma trajetória onde nós vamos olhar e dizer: ah, parece que nunca ia acontecer, parece que eu nunca ia ter o privilégio de sentar na mesa com família, de estar no culto com meu filho, de estar contando as conquistas e vitórias que veio de uma jornada de luta, porque lutas, vitórias, nós só conseguimos quando lutamos. Você vai querer desistir agora? Foram 32 anos. O pastor foi muito sábio em dizer que todos nós fazemos parte. Não importa se você chegou há 32 anos atrás, se você chegou a 20, se você chegou a 10, se você chegou a 30 minutos, você também faz parte dessa trajetória. Ainda há muito a conquistar, ainda há muito o que fazer. Mas também nós podemos dizer que mesmo no meio do muito, tem um Deus poderoso, que Ele trabalha no muito e no pouco, e em todo o tempo Ele vai estar conosco. Eu estava aqui olhando a respeito de um líder que eu admiro, porque líder bom é aquele que entende que não é capacitado. Diga: líder bom é aquele que entende que não é capacitado. Não, porque às vezes nós achamos que Deus nos chama porque nós somos bons, porque nós somos capazes, porque nós sabemos fazer, porque Ele já nos colocou, e sempre Ele nos coloca numa escola para que nós venhamos aprender a ser líder. A primeira liderança que nós precisamos conquistar é a liderança das nossas emoções. Não é a liderança da sua família, não é a liderança no teu trabalho, não é a liderança na igreja, mas é a liderança da tua emoção. Quando nós sabemos o lugar onde nós podemos sorrir, onde nós podemos ser autênticos, onde nós podemos mostrar a nossa fraqueza, ali nós aprendemos a controlar, a dizer: eu sei, ou a forma de como eu posso me expressar. Eu sofro muito, porque eu sou muito original. Eu sou aquele fusquinha meia mesmo, sem trocar peça, original. Sou barulhenta, não desisto na subida, dou até uma engasgada, bebo gasolina, mas subo. E aí eu sofro muito. E eu falei para Deus: Deus, por que eu às vezes dou uma bambeada? Ele falou: porque você é original, mas na sua originalidade você precisa aprender a ter equilíbrio sobre as suas emoções. Aí coloca a mão no teu coração e diga: Senhor, que nesse tempo que eu estou contigo, que eu aprenda a ter equilíbrio das minhas emoções. Nós olhamos para José, um filho amado, um filho aonde tanto o pai como a mãe ansiavam em ter esse menino. A mãe, ela morre no parto de Benjamim, mas Jacó fica, e embora ele já tivesse tido 10 filhos na sua jornada, José e Benjamim eram seus filhos mimados, filho da velhice. A Bíblia diz que Jacó, mesmo estando velho, com a vista turva, cansado, ele com as suas próprias mãos, força e habilidade, ele confecciona, ele faz uma túnica para José. Às vezes nós não reparamos, não vemos, não valorizamos os esforços que os nossos pais fizeram para nós estarmos aqui. Talvez nós, olha, eu vim na ala dos adolescentes agora, mas já volto no meu lugar. Talvez nós, os nossos 15, 16, achamos que tudo é tão fácil. Pasmem, eu levei
sei lá, eu acho que 55 anos. Eu tenho 60 agora, 56, 57 anos, para subir na primeira viagem aérea. Eu subi, meu Deus, com o coração saltando fora, com lágrima descendo. Eu não sabia se era medo, se era emoção, se era gratidão. Eu sei que eu falei para o meu neto, uma primeira viagem que eu tive com o meu neto, eu falei para o meu neto assim: filho do céu, se pegar fogo nisso, onde a gente sai? E ele, no Jornal Nacional. Aquilo acabou comigo. Eu falei: eu estou aqui morrendo de medo, esse menino já está até pronto para sair notícia, né? Porque o adolescente, ele vem, os jovens agora vêm pronto. Mas nós sabemos o quanto demorou para chegar até aqui. Nós sabemos o quantos caminhos que poderiam ser evitados por nós mesmos. Mas nós tomamos atalhos, tomamos decisões erradas, demoramos para conhecer a Cristo. Parafraseando, né? Porque há um tempo determinado para todas as coisas, mas demoramos para conhecer a Cristo. E aí eu olho José, por que eu falei do meu neto? Meu neto chegou no avião, ele estava pronto. Talvez ele já tinha, talvez não, ele já tinha passaporte, ele já tinha projeto de avião, ele já estava vendo Deus fazer coisas extraordinárias na minha vida. Ele falou: com certeza eu vou entrar nessa. Eu estava vendo uma outra história. Meu filho, quantos traumas o meu filho carregou, porque eu quero crer que Deus está curando cada dia, cada trauma que foi lançado. Quantos traumas, quantas feridas ele precisou lamber para chegar até aqui. Mas mesmo assim Deus chegou e vem transformando e refazendo todos os dias. A Bíblia diz que quando os irmãos veem José, talvez o José menino, o José criança, ele tem uma boa aceitação. Mas quando José começa a sonhar, o primeiro problema que ele enfrenta é a rejeição. Quem sabe a rejeição que você está recebendo hoje é porque você está ousando a sonhar, é porque você está ousando a projetar. Ei, não desista não, continua sonhando. Mesmo que sejam gemidos, que sejam em lágrimas, mas chore já agradecendo, porque os sonhos que Deus coloca no teu coração não é por acaso, são projetos que Ele mesmo irá fazer por você. José, na sua inocência, na sua falta de habilidade, não sei se cai bem esse nome, porque eu sei que tem pessoas que têm palavras mais requintadas do que a minha, mas a sua falta de malícia, sensatez, ele conta o sonho. Mas ele conta onde? No lugar onde tem que ser seguro, que é na família. Ei, irmão, irmã, pai, mãe, chega de termos famílias tóxicas. Chegamos de ter famílias que têm inveja do sucesso dos irmãos, do pai, do primo. Nós somos uma nação que quando um na nossa casa ganha, todos nós ganhamos. Nós somos um povo de que quando ele supera, ele passa, porque Deus está dizendo, também pode acontecer com você. Eu também tenho algo extraordinário para escrever para você. Não permita que Satanás, na noite de hoje ou no decorrer da tua vida, a inveja venha dizer: Deus fez com ele e nunca vai fazer comigo. É mentira. Deus também tem uma história linda para escrever para você. Quantos pais e mães tentaram de alguma forma destruir sonhos de filho? E eu tenho lugar de fala. Pastor, você está falando de coisa que você não sabe. Eu tenho lugar de fala, porque eu fui uma mãe tóxica. Eu fui uma mãe que fazia questão de mostrar os erros, de mostrar os defeitos, de dizer para o meu filho. Às vezes, se o meu filho chegasse para mim, eu acho até, não tenho certeza, eu vou falar aqui no altar e depois lá em casa a gente resolve.
Mas o que eu vou falar não é mentira, é uma dúvida. Não é mentira, é dúvida. Eu acho até que o Jonatas viajou de avião primeiro que eu. E quando ele foi viajar de avião, eu falei assim: metido, quer andar de avião. Em vez de eu falar: uau, meu filho vai fazer uma viagem aérea, vai fazer uma excursão, ainda se desfiz. Agora tem que ter um cuidado, porque se você fala do gordo é homofobia, se você fala denegrir é racismo. Eu já não sei nem o que fala, mas ajuda eu, viu, gente? Escreve umas palavras fáceis para mim aí. Eu ainda desfiz, porque eu falei assim: foi viajar e foi de excursão. Inveja, sem perceber, sendo tóxica, querendo quebrar o sonho, querendo quebrar o projeto. Ao invés de eu dizer obrigado, porque na minha família é o primeiro. Deus já está quebrando um ciclo de pobreza. Não que andar de avião é riqueza. É que todo mundo pensa que riqueza é questão de ter dinheiro. Ser rico todo mundo consegue ser. Diga: ser rico todo mundo consegue. Difícil é ser próspero. Eu já vi muita gente rica vivendo uma vida de miséria, numa vida de desgosto, sem alegria, sem sorriso, tendo dinheiro para comprar, descomprar, vender, revender, jogar fora e não ter alegria. E eu já vi muita gente morando em casinha de sapê, sendo próspero, de uma prosperidade infinita, porque ali tinha o poder da gratidão. A Bíblia diz que José, ele está contando o sonho no lugar seguro. A sua casa, a sua família precisa ser no lugar seguro. A sua casa precisa ser um ambiente onde é dado graças por tudo que Deus está fazendo, independente de quem. Porque nós queremos muitas das vezes ter o crivo e dizer assim: fulano não merece. Nós também não merecemos, mas mesmo assim Ele nos amou, mesmo assim Ele nos escolheu, mesmo assim Ele continua nos abençoando. Então seja grato. Que todo espírito de competição, de inveja, que todo espírito tóxico que possa habitar dentro da nossa mente venha cair por terra. Que nós não sejamos como os familiares, como os irmãos de José, que quando José contava o sonho, e José inseria o sonho, porque José dizia assim: eu sonhei que eu via os feixes se prostrarem diante de mim. Querido, se tem uma coisa que eu ia achar chique, imagina eu ter uma mãe rainha e eu ter que me prostrar diante dela. Eu ia achar chique. Imagina uma unção de governo, né? Nós aqui no Brasil, nós não trabalhamos com rei, com rainha. Mas você acha que lá onde tem isso, os filhos não têm o maior orgulho de dizer: é a minha mãe, é o meu pai, é meu irmão? Eu tenho orgulho quando eu olho para você e falo: é da Vida Nova, eu conheço. Eu tenho orgulho quando eu olho e falo: olha, é lá da igreja do pastor João Vitor, eu sei quem é. Eu tenho orgulho de saber que eu faço parte dessa história. E você precisa ter orgulho quando você vê um dos seus, ou um dos outros, ou um desta casa vencendo. Você diz: eu conheço, eu sei quem é, só Deus poderia fazer. Meu coração está grato por essa grande vitória. Quando alguém liga para mim e fala: meu filho está indo fazer conexão, TCC, sei lá, em Brasília, dos Estados Unidos, eu choro de alegria em ver um pai e uma mãe celebrando a conquista do filho. A Bíblia diz que os irmãos de José, eles permitem que o espírito de inveja tome o coração dele. Não seja invejoso. A gratidão não combina com a inveja. Eu tenho inveja, mas eu sou grato. Como assim? Não pode jorrar dois tipos de sentimentos da mesma fonte. A sua água tem que ser limpa.
A sogra tem que ser pura. Ah, minha amiga emagreceu, mas emagreceu tomando monjá. E daí? O que tem? O que muda? Ah, emagrecer com monjá é fácil. Pensa. Com todo respeito, filho, a gente vira rainha, não sai do banheiro. Não é tão simples assim, né? Eu falo para todo mundo: ó, tô magra. Tô magra. Ai, quem não falou, eu tô achando que é inveja. Nós devíamos ter posto a foto minha aqui com 200 quilos. Não é questão de ser gordo ou ser magro. Olha, presta atenção. O que eu falei? Que quem que é grato precisa mudar primeiramente, ter equilíbrio na mente. Eu cheguei aqui com 125 quilos. Pastor, eu estou com 130, eu estou com 180. Você é você, eu sou eu. Eu vou aconselhar você assim como me aconselharam. E eu entendi que não era preconceito. Eu entendi que não era zombaria. Eu entendi que era um acolhimento. Cheguei aqui pesando 125 quilos. 125 quilos a primeira vez. Meu filho estava aqui. Meu filho foi e falou, conversando ali, ele falou para a pastora: ai, minha mãe, ela está enfiada no doce e ela tem diabetes. A pastora veio com todo carinho, porque vocês conhecem a pastora. Segurou na minha mão e começou a alisar minha mão. E tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ela falou assim: olha, filha, a diabetes é uma doença tão silenciosa. A diabetes, ela não faz barulho como outras doenças que dão sinais. Eu conheço pessoas diabéticas que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ora a Deus, para Deus tirar a sua ansiedade, para você buscar equilíbrio na sua alimentação. Ela não falou se comeu demais, comeu de menos, se essa educação na hora de comer. Ela falou: ora a Deus, para você poder eliminar um pouco de peso, para você buscar a saúde. Você tem muita coisa para fazer para Jesus ainda. Até ali eu só estava olhando uma mulher obesa, que estava mancando de uma perna, que estava: Deus é bom. Até aí eu só estava olhando para isso. Aí Deus trouxe uma pessoa para dizer: você tem muita coisa para fazer para Deus ainda. Eu falei: eu preciso mudar. Nada sobre estética, nada. Não quero ter shape, porque eu não sei nem o que é shape. Então eu não quero ter isso. Não sei. Vai que shape não é bom. Eu não quero ter shape. Eu acho que é bom. Mas eu estava ali, eu estava aprendendo a dizer: cuida da sua saúde. Não joga, não desconta os seus traumas na comida. Não, o seu problema não vai resolver atrás de um prato cheio, de um pudim, que é gostoso, mas não vai resolver seu problema. Se equilibra as suas emoções, pontua aquilo que é bom para você. Aí agora, esses dias tirei uma foto, a moça falou assim: ai, tá magra demais. Eu falei: filha, em nome de Jesus, quando eu estava com 130 quilos, você não falou. Deixa eu agora. Deixa eu ficar cabeça e dente. Depois eu vejo o que eu faço. Deixa. Deixa eu. Porque leva tudo, né? Que fique cabeça e dente. Mas não vou nem olhar para o pastor João Vitor. Mas aí eu vi que aquela moça estava com inveja. Com monjá é muito fácil. Não é fácil. Primeiro que requer economia. Primeiro que requer isso, né? Porque não é 2,50. Requer economia. Requer equilíbrio, porque exige um pouco de habilidade sua. Porque se a sua mente não mudar, pasmem, eu contei e conto novamente. E eu já vou voltar em José, eu não esqueci não. Eu matriculei na academia. Quantos já matricularam na academia? Olha lá, que bom, tem uns que falou: não vou nem levantar a mão. Tem o currículo de matrícula. Fui lá, matriculei, ainda fiz foto. Me aguardem. Estou aguardando até hoje. Me aguardem, estou até hoje. Sorte que Deus é tão maravilhoso. Diga: Deus é maravilhoso. Que a academia é
encostado com o meu apartamento, encostado onde eu moro. E aí o coordenador, sei lá, ele falou assim: pastora, a senhora veio aqui, fez foto, pagou o pacote, a senhora não veio nenhum dia. Eu falei: não tem coragem. Ele falou: um pouquinho te impede. Eu falei: tudo. Aí ele falou assim: eu vou devolver uma parte para a senhora. E aí ele devolveu uns 60%, não, uns 70%, não, ele ficou com 70%, devolveu 30% para mim. Aí uma amiga falou para mim: você quer fazer exercício? Você quer? Eu falei: quero. Ela falou: paga um personal, vocês vão ver onde eu vou chegar. Paga um personal, porque no prédio onde eu moro tem academia. Paga um personal. Eu falei: yes. Toda metida, liguei pro personal, falei para ele: pode vir, tô pronta. Já fui, já comprei calça leg, camisa comprida, já tirei fotos, já postei 60 a mais, fiz a propaganda. Nossa, aí apareceu o moço lá, e o moço estica o elástico. Eu já comecei a ficar com raiva dele, com aquele negócio. Eu falei: nossa, em vez de ele pôr na máquina, vou ficar esticando elástico. Estica elástico, arruma o bracinho, e eu tô lá. Fiz uma vez, fiz duas, fiz três, fiz 10. Eu dei uma pausa. Como é perigoso a pausa. No dia que eu precisei voltar, quando eu olhei na cara do moço, já olhei com raiva dele. Foi uma pausa de 30 dias. A hora que eu olhei para ele, eu falei: parece que eu não quero. Ele deu para mim 1 quilo, 2 aqui, 4 quilos seriam. Eu comecei a levantar. Eu falei para ele assim: tá pesado. Você acha que 4 quilos é peso? Ele tirou com a maior paciência e falou: vamos fazer um de cada lado, pastor. Eu levantei umas 4 vezes, olhei bem para cá e falei: quer saber uma coisa? Eu não quero, eu vou voltar a deitar. Entreguei na mão dele e voltei a deitar. Aquela hora Deus falou para mim: falta equilíbrio nas suas emoções. Não é falta de dinheiro, não é falta de condições, não é falta de espaço, é falta de equilíbrio. Você não tem idade para fazer o que você quer, você tem idade para fazer o que precisa ser feito. Ei, querido, quem tem equilíbrio não faz o que quer, quem tem equilíbrio faz aquilo que precisa ser feito. Você precisa tomar decisões, você precisa resolver a sua vida. Não, você não precisa de aprovação, mas você precisa olhar para você e dizer: isso eu tenho, eu quero e vou fazer. Isso é ser grato. Deus, eu não vou fazer só o que eu quero, eu vou fazer o que é preciso ser feito. Não é fácil. Imagina José, filho mimado, pai idoso, confeccionando túnica, e os irmãos, zoião. Tem gente até que quer dividir herança com a gente vivo, né? Filho pródigo. Não existe herança de pai vivo. Eu vejo, eu sou cultural, assisto Instagram. Eu vejo lá no Instagram que passa pedaços de processos, né? Aí uma filha estava dizendo assim: eu morei 20 anos na casa da minha mãe, e agora resolveu vender a casa e disse que vai viver a vida. O que eu faço para dar uso, campeão? O advogado falou: você faz o quê? Você pega a sua vergonha na cara, a sua dignidade, agradece seus 20 anos e deixa sua mãe vender a casa, porque é direito dela. Não existe herança de pai vivo. Filhos que brigam, que esquecem de agradecer a presença do pai e da mãe, e brigam por conquista que o pai e a mãe teve. Esse é meu. Não, quando o pai e a mãe morrer, eu fico com o tênis, eu fico com o colar. Ei, querido, você não vai agradecer por tudo que o seu pai e sua mãe fez até agora por você. Você não vai somar dizendo: obrigado, pai e mãe, ou mãe, por o senhor ter chegado até aqui, e eu estar fazendo parte dos benefícios daquilo que o senhor conquistou. Agora vai, aproveita, vai passear um pouco, vai, sei lá, andar de bicicleta, porque a pessoa idosa faz o que quer, ela é livre. Ela não trabalhou uma vida inteira, não conquistou tudo isso
para mimar você, para você estar indo para os Estados Unidos, para você estar usando roupa de marca, para você, para estar emprestando cartão de crédito, você. E eu, como mãe, Jacó faz, e ele está admirando o seu filho, mas os irmãos estão com inveja. Só que a Bíblia, ela é curadora, né? A Bíblia diz que quando José começa a contar os sonhos, os da casa, vou repetir, os da casa, nunca se preocupe com quem está longe, sempre se preocupe com os da casa. Ô meu querido, eu sei que você dessa esse negócio aqui deve ser músico, alguma coisa. Fica de pé. Você, amado meu, José, ele não estava ostentando, ele estava só contando, ou melhor, compartilhando. Quem sabe, assim como eu, como você, ele sabia lá no fundo, no coração, de que ele seria uma bênção tamanha, que ele iria abençoar os seus familiares. Ele não tinha nem noção que seria uma bênção para a nação. Os irmãos não entenderam o projeto. Enquanto eu estou olhando para você, o Eterno está dizendo: não endureça teu coração, não endureça o teu coração, porque a vontade que dá é de jogar a toalha e falar: parei, porque as perseguições, os levantes não tem sido pouco, e tudo que você pensa é desistir. Mas hoje o Eterno vem e te abraça de uma forma única, incomparável, e Ele diz: eu estou contigo. Você não foi chamado para fazer o que você quer, você foi chamado para fazer o que precisa ser feito. Continua, não desista, essa guerra já está ganha, é sua. O segredo simplesmente é: agradeça, agradeça, agradeça e vai, porque Deus já te deu a vitória, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode aplaudir a Jesus aqui, você pode exaltar, você pode, você pode bendizer, Deus, Ele é grande, Ele é soberano, Ele é tremendo. Grandes coisas Deus está fazendo. José, ele é jogado no poço. No qual poço você foi jogado? Talvez no poço da solidão, no poço do abandono, no poço do esquecimento. Eu quero dizer que mesmo no poço, Deus vai te tirar de lá. Não importa a profundidade desse poço, o que importa é a extensão do braço de Deus. Ele vai tirar você de lá. A Bíblia diz que tiram José do poço, e talvez quando ele sai do poço, ele olha para os rostinhos conhecidos, e ele fala: uau, eles estavam vendendo José como escravo. José, de filho mimado, ele passa a ser escravo. Mas a Bíblia diz que em tudo Deus estava com José. Eu quero dizer que em tudo Deus está com você. Em tudo Deus está com você. Não importa se você está no poço, não importa se você está num casamento ou num relacionamento, numa firma, numa empresa, num lugar escravizado, Deus vai quebrar essa corrente de escravidão. Deus está pronto para te libertar hoje. Talvez você ainda esteja escravo de alguns vícios. Pastora, eu tenho vício da pornografia, o vício do cigarro, o vício da bebida, o vício de contar mentira. Deus hoje está quebrando as correntes da escravidão, está dizendo: você vai ser livre, porque a partir do momento que nós conhecemos a verdade nos libertará. Fica de pé. Relemaio, redibiaia chol de quirra, relibiou de quinecer. José, eu creio que por ser mimado,
ele deveria trazer algumas dependências emocionais. Hoje Deus está quebrando a corrente de dependência emocional. Hoje Deus está dizendo: você não precisa de aprovação de ninguém, eu te aprovo. Porque há momentos que você espera que alguém venha reconhecer o que você está se tornando, o que você está fazendo, e parece que ninguém está vendo. Estão dispostos a apontar erros, estão dispostos a apontar falhas, mas não estão dispostos a dizer como você melhorou, como você cresceu, como você amadureceu. Mas hoje Deus está dizendo: eu estou quebrando a corrente da dependência emocional, e eu estou dizendo: brilha, foca naquilo que eu chamei você para ser. Ainda que os homens não te reconheçam, os céus está aberto, vendo o esforço, a superação e a determinação que tu colocou no teu coração. Vai, siga firme, siga constante, siga agradecendo, decida ser grato nesse tempo, porque Cristo está contigo. Você está grato. De poço, de escravo, de empregado, copeiro, cuidador da casa, ele torna cuidador de cela, fama, até difamar José, você acredita? Difamar José de exculpador. Não importa do que estão te defamando, o que importa é você saber quem você é. Quem tem equilíbrio, quem é grato e tem equilíbrio das emoções, não estão falando de mim. Neemias, fala com a minha mão. Estou fazendo uma grande obra, estou ocupado, eu não posso perder tempo com o que estão falando de mim, eu preciso continuar. Você fica de pé, menina linda, de bruxo. Relemou daqui. Uma das maiores guerras que pode existir é a guerra interna, aquilo que nós lutamos dentro de nós mesmos. Eu vejo Deus te tirando do vale da depressão, da Caio, Redobiai, da Soubia Denirra, porque os pensamentos brigam, uma confusão mental que tu diz: quem sou eu, para onde eu vou? E há momentos que quando você olha para você, você se sente como nada. Pensou em desistir, pensou em exterminar a vida, fugir e dizer assim: ninguém nunca mais vai me achar. Mas Deus te achou aqui nessa noite para ter um encontro. Tem uma mulher de Deus para abraçar ela? Tem alguém crente, alguém que esteja disposto a dizer: eu tenho amor suficiente para derramar sobre você. Hoje o Eterno está derramando amor especial sobre a tua vida. Ele derrama um bálsamo de cura sobre as tuas emoções. Ele está dizendo: eu estou devolvendo o equilíbrio. Você não será conhecida pelas suas dores, você não será conhecida pelas suas perdas. Hoje a depressão vai ter que bater fora e retirada, porque a graça de Deus te alcança nessa noite. A Bíblia diz que José estava grato diante das situações. Não é das situações dos sonhos que ele tinha, era a situação daquilo que ele estava vivendo, mas ele estava agradecendo. Eu escrevi aqui, lembre-se que ser grato é um exercício espiritual, uma escolha de reconhecer tudo o que Deus fez, está fazendo e fará por nós. É um exercício. Você decide se de manhã você vai murmurar ou se você vai agradecer. Você decide se de manhã você vai prestar um culto de louvor e gratidão a Deus, ou se você vai amaldiçoar o seu dia. É você quem decide. Quantas das vezes eu acordei sem maturidade cristã, dizendo: esse dia hoje promete, viu? E não é de ver que prometia mesmo. É guerra, decepção, luta. Aí eu fui buscando maturidade.
eu fui entregando. Um dia eu disse assim: nossa Deus, ainda que entreguei o dia na mão do Senhor, e olha quantos problemas. Mas aí um dia eu falei: obrigado Deus pelos problemas, porque o Senhor me deu a inteligência de resolver problemas. Obrigado Senhor, porque se o Senhor está me dando dificuldades, é porque o Senhor está me tornando resiliente. Eu quero agradecer aos desafios diários que o Senhor tem colocado na minha mão, porque eu sei que lá na frente vai se tornar testemunho. E fui falando: ei querido, é melhor agradecer do que reclamar, é melhor rir. É um ditado, um adágio popular: pegue do limão e faça uma limonada. Pegue desse limão e faça uma limonada com pouco açúcar, porque açúcar dá diabetes. Faça uma limonada. Quando decidimos ser gratos, estamos alinhando nossa visão às perspectivas divinas, vendo o cuidado do Senhor, mesmo em meio à dificuldade. A Bíblia diz que depois de tudo que José passa, depois de tudo que José enfrenta, Deus não precisou mudar ele de cidade, Deus não precisou mudar ele de país. Deus deixou lá na Babilônia, lá no Egito, lá, que os seus irmãos viessem ter um encontro com ele. A Bíblia diz que no momento daquele encontro, não vou falar em detalhes, mas já vou chegar lá dentro da casa dele. No momento lá dentro daquela casa, os irmãos, eles não reconhecem José. José está com um semblante diferente, porque quem é jovem, quem é grato, ele tem um espírito jovem, ele tem brilho no rosto, ele tem alegria no olhar. A presença de Cristo vai adiante dele. Os irmãos olham e não conhecem José, mas José conhece cada um deles, porque o invejoso envelhece. O invejoso fica até corcunda, ranzinzo, feio, chato. José olha para os irmãos dele, e aquilo que poderia ser vingança, não trabalha na vingança não. Deixa Deus ser justo. Você sabe que eu gosto de fazer isso, né? Dá uma cutucada na sua irmã e diga: não vinga, Deus se justifica. Não vinga. Vingança é coisa de mentalidade pobre, mentalidade frustrada. Não vinga não. Deixa Deus fazer justiça. Se eu fosse me vingar, vou vigiar aqui. Se eu fosse me vingar, eu teria dado umas rajadas na cabeça de uns. Eu teria ido estudar karatê, e eu saía batendo, cantando dá-lhe bicuda na cara do cão, e vamos embora. Eu levantava já com coturno, né? E dá-lhe bicuda na cara do cão, Mas eu falei: Deus, eu preciso buscar equilíbrio, eu preciso agradecer, eu preciso ter postura daquilo que Deus falou que eu vou ser. Você não é hoje, mas Deus não falou? Você sabe que quando Deus fala algo, já está feito? A gente olha e fala: não, parece brincadeira. Deus fala assim: eu já falei, filho, já está feito, pode vir o que vier. José fala assim: peraí, vocês estão feios, acho que né? Vocês estão feios, estão passando fome, estão improdutivos, estão precisando pedir emprestado. Ele não jogou nada disso no rosto de ninguém. Ele sai, ele pede um tempo. Dá um tempo. Não deixa suas emoções, não tome decisões quando você estiver muito brava, quando você estiver muito triste, ou até mesmo quando você estiver muito feliz. Espera acalmar, espera passar aquele momento. José sai, se retira. Dentro da casa dele, ele procura um lugar para chorar. Ele chora, agradece, busca equilíbrio. Vai ter um encontro com os irmãos, e ele diz: eu sou José. Os irmãos se esperam o pior, porque quando ele se apresenta como José, ele já tinha o poder. Não faça do seu poder uma arma de vingança, mas faça o seu poder uma arma de aliança. Nossa, eu vou repetir isso. Quando Deus se colocar em lugares de autoridade,
Em lugar onde você puder ter a oportunidade de ajudar as pessoas, não faça do lugar de vingança, faça um lugar de oportunidade, faça um lugar de uma extensão da glória de Deus. Abra espaço. Não, picou eu uma vez. Você não é bobo. Tem pessoas que eu perdoei e eu não dou acesso para entrar na minha casa, mas eu dou acesso para fazer outras coisas que é possível fazer. Você não é bobo. Você não tem, não, eu tenho mais experiência agora, eu sou mais esperta agora, eu sou inteligente, porque eu trabalho pautado na gratidão. José disse para os irmãos: eu quero agradecer, na linguagem minha. Depois, se você ler, você vai achar na minha linguagem isso. José disse para os irmãos: eu quero agradecer, porque todo o mal que vocês fizeram, tudo aquilo que vocês arrancaram de mim, todas as dores que eu precisei passar, foi esse processo que me fez chegar até aqui. Você não está entendendo que essas dores, essas perdas, essas acusações, todo esse trâmite é Deus dizendo: eu estou te dando noção de governo, mas eu não tenho negócio com filho mimado. Eu tenho negócio com pessoas treinadas, com filhos treinados, com pessoas determinadas, que não fazem o que quer, mas fazem o que é necessário, o que precisa. Pessoas que têm uma mente brilhante, que está a ponto de dizer: eu avanço, eu prossigo para o alvo, porque sobre todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Em todas essas coisas. Deixa eu ver que oração aqui. Tem mais 5 segundos. Tem, né, pastor? A gratidão. 32 anos. Mas não é dos 32 anos que nós estamos falando. Estamos falando de uma vida grata, né? Grato pelos 32 anos, mas de uma vida grata. A gratidão nos coloca em harmonia com a vontade de Deus. Você já parou para pensar isso? Que a gratidão nos coloca em harmonia com a vontade de Deus. Ela nos livra do peso da murmuração, renova a nossa esperança e nos aproxima do coração do Pai. A senhora pode ficar de pé um pouquinho, com todo respeito? Elebaio Redebai Jomirra Eleido Kenirefaz. Eu tenho 60 anos. Durante um tempo eu chorei por solidão. Eu esperei alguém bater na porta. Não vou dizer alguém, vou dizer família. Eu esperei alguém da minha família bater na porta e falar: eu vim almoçar com você. Eu esperei o telefone tocar e me convidar para um almoço. Ninguém. Parece que eu tinha só funções. Eu servia para pagar luz, pagar água, carro atrasado, empréstimo para compra, mas fazer parte do ambiente eu nunca era chamado. A solidão me esmagava por dentro. E um dia eu cheguei até Deus em lágrimas. E eu falei para Deus: eu não vou aguentar. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar com pessoas. E algumas pessoas tinham a ousadia de dizer: ô pastora, nós somos a sua família. Mas eu queria meu filho. Eu queria ele, eu queria meus netos. Meu filho é divorciado. Eu queria eles. Eu não queria ninguém, eu queria eles. E eu fui orando, chorando. E Deus falou para mim: aprende a ser sua amiga. Aprenda a ter solitude, se ame. Goste de você. Eu comecei a gostar de mim. Eu comecei a aprender a almoçar sozinha. Eu passava a mão, ia no restaurante. E não importa o nível do restaurante, o importante é que eu ia. Eu ia no restaurante, almoçava. Ora, a lágrima descia, mas eu dizia assim: quantos estão sozinhos e eu estou aqui num restaurante almoçando? Eu aprendi a viajar sozinha. Aprendi a curtir a minha presença. Hoje
eu posso dizer que eu sou uma mulher completa. Eu disse que de todos os cargos, nomes e codinomes que eu recebi, o maior foi quando eu levantei minha mão e eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. O Eterno está dizendo: tu és a minha filha. Você está enfrentando a dor da solidão, do descaso, da parentela, mas Deus veio te visitar hoje dizendo: eu sou a tua família. Eu não te abandono nenhum instante. Há momentos em que tu deita, as lágrimas descem, porque chamam você só como se fossem funcional, resolvedora de problemas. Mas o Eterno está dizendo: eu estou levantando nessa noite dizendo: tu és minha filha, tu és amada. Se ame, se cuide. Você não é o que estão fazendo com você, você é o que eu, Deus, já fiz por você. Decaia sobre o apóstolo Paulo, ele enfrentou perseguição, ele enfrentou fome, ele enfrentou calúnia, mas ele disse em Filipenses: eu sei. Ele não estava dizendo Deus me fez, eu sei. Equilíbrio emocional, passar por necessidade, mas eu também sei ter fartura. Você sabe que até para ser farto precisa ter equilíbrio? Tenho duzentão aqui. Vamos, mãe? Tem equilíbrio. Aprenda a cuidar das suas finanças, a equilibrar as suas finanças. José foi treinado até nisso. Ele falou: vai haver seca, vai haver fartura, mas esse tempo de fartura nós vamos separar uma parte. Durante um tempo eu disse para Deus: eu não tenho condições de ser dizimista. Não sobrava nada. E quem disse que Deus queria minha sobra? Deus queria o 10%. Tudo bem, pastor? É sobre mim? Eu falava: não vai sobrar nada, não sobra. Se eu tirar 10% para dar para pastor, aí vai virar tudo. E Deus falou para mim: mas eu não estou querendo sua sobra. A sobra eu estou deixando para você, que é 90%. Você que não está sabendo administrar esse 90%. Vivia pendurado, meu nome, o Serasa já sabia de cor. O SPC, meu Deus do céu, o SPC tinha meu CPF, meu CNPJ, meu PJ. Eu falei: Deus do céu. E eu ali, um dia eu falei assim: Deus, eu vou começar a ser fiel, porque quem é grato é fiel. A gratidão anda com a fidelidade. Eu falei: Deus, eu vou. Não, e às vezes eu era inconsciente, não sei que nome que eu vou dar, não irresponsável, não isso, animada, empolgadora, fazia aquelas ofertas assim, uau, sabe? Mas na hora do dízimo, a fidelidade não chegava em mim, não encostava. Nunca fui aquela de dizer: o pastor está usando Ixanoram. Primeiro que eu nem sei o que é Ixanoram. O pastor está usando isso aqui. Agora é um desabafo. Agora é o quê? Um desabafo consciente. E eu quero que você guarde cada palavra. Não é bíblico. Se for bíblico, depois você pode mostrar para mim, que aí eu vou falar: obrigado, porque você me fez respaldo na palavra. Mas agora é um desabafo. Pastor, altar é lugar de desabafar? Não é. Mas eu vou fazer isso. Eu trabalhei durante muitos anos da minha vida junto com a minha mãe no terreiro espírita. Muitos anos. Não foi 1 ano, não foi 2, não foi 3. Muitos anos. Na casa da minha mãe, quando minha mãe se ingressou no terreiro espírita, nós estávamos saindo da vulnerabilidade. Nós éramos vulneráveis em tudo, na mente, na alma, no corpo, em tudo, financeiro. Nós éramos vulneráveis. Fomos bater tambor.
Cada um que ia lá tomar o passe com a minha mãe, ou lá no centro, era um tal de dar cesta básica, de dar lençol, de dar toalha. Estou falando, nas antigas era chique dar jogo de toalha. É chique ainda, mas as antigas era muito mais ainda, né? Aquelas toalhas bonitas, jogo de panela, e aquela coisa. Aí aparecia pessoas na porta, na época de Natal ou Dia das Crianças. E aí eu não vou falar o nome de nenhum guia, nada. Eu tenho juízo. No Dia das Crianças aparecia empreendedores, empresários com carros lotados de doce, de carrinhos, de boneca, para entregar para a mãe de santo, para a mãe de santo fazer ação social lá na rua. Minha mãe. Nós nos convertemos. Quando nós compramos um carro, nós apanhamos tanto. Agora é crente, está tirando o dinheiro da ovelha. As ovelhas não enriquecem. Não, pastor, é isso mesmo. Ô igreja, machuca tanto a gente, porque a gente trabalha, a gente rala. Eu trabalho, eu trabalho 24 horas eu trabalho 24 mais um. Eu falo que eu sou escravo gerais, de tanto que eu trabalho. Porque eu prego, sou vereadora, sou mãe, sou vó. Eu tenho que ser multifaceta. Uma pessoa vê a gente com um colar da 25 de março aí, ó, dízimo da igreja. E quem faz isso é nós mesmos. Como família de Cristo, nós mesmos queremos denigrir a prosperidade que os nossos irmãos têm. Nós não damos crédito no que Deus pode fazer por nós, no que Deus pode fazer. Não é natural uma pessoa, seria desonesto, desnatural. Existe desnatural? Uma palavra aí, vocês que estudam aí, desnatural. Mas vocês entenderam o que é desnatural? Seria desnatural uma pessoa que conhece um Deus próspero, rico, benigno, continuar se arrastando na pobreza. Não é normal. Não é normal. Não para com esse negócio, com essa bobeira de que crente, era mais humilde, porque andava com roupa rasgada. É pobreza mesmo, miséria. A roupa boa que a gente usa hoje não é porque a gente deixou de ser humilde, é porque tem condições de R$100 de comprar uma roupa. É porque tem condições de se vestir melhor. Afinal, se você não sabe, você é representante do Evangelho de Cristo. Fica até feio você sair de qualquer jeito na rua. Se tem uma religião que eu admiro e copio, é Testemunho de Jeová. Pastora, você já viu o Testemunho de Jeová chegar sujo na porta de cada gente para falar de Jesus? Eles vão impecável. Não sei se é do bazar ou não. Eles vão impecável. E eu fiquei sabendo que eles se ajudam um ao outro, que tem bazar comunitário lá dentro e um ajuda o outro. Para de atirar pedra no seu irmão. Para de ter inveja do que o seu irmão está conquistando. Para de chamar os seus líderes ou pastores de outras denominações de ladrão, porque se ele for ladrão, num dia vai ter um acerto com Deus. Fica tranquilo, querido. Não para de ter crivo do céu. Começou a usar não sei o que, perdeu um anel não prega, brinco não prega, pulseira não prega. Quem prega é o nosso coração. Existe uma identidade de paternidade no céu de quem é grato. Você pode mudar o estilo, você pode mudar a performance, mas o que você não muda é a intimidade que você tem com Deus. Seja grato quando você vê alguém no sucesso. Seja grato, liberte-se da murmuração. Quando nós falamos dos outros, nós murmuramos. A murmuração nos afasta de Deus e nos preenche em um ciclo de insatisfação. Eu vou repetir. A murmuração nos afasta de Deus e nos preenche em um ciclo de insatisfação. Quando a gente começa a olhar no quintal do vizinho e pensa que ele está melhor que nós, e começamos a murmurar, questionar, nós ficamos sempre insatisfeitos. Tudo que Deus fizer por nós vai ser pouco,
Porque nós estamos preocupados com o que o outro tem e não naquilo que nós estamos conquistando. Ah, meu Deus. Lá vou eu. Treine a sua mente para reconhecer a bondade de Deus. Treine. Todos os dias fala, eu reconheço, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Treine a sua mente. Bateu, furou a pneu do carro, graças a Deus. Com certeza tem um livramento do Senhor para minha vida. Deu um torção no pé, graças a Deus. Deus está no controle. Está tudo certo, Deus. O Senhor está cuidando, porque nós não temos o controle de nada. Nós temos noção, ideia, porque nós não aprendemos ainda a ficarmos muitas das vezes presos no passado. Eu sei o que eu fiz ontem, independente do que eu fiz, se foi bom ou se foi ruim. Eu sei o que eu fiz. E muitas das vezes o adversário nunca será Deus. Nunca. A palavra de Deus é clara: esqueça as coisas que para trás ficaram. Eu estou fazendo uma coisa nova. A senhora fica de pé. Esqueça. Esqueça as coisas que para trás ficaram. Quando nós ficamos lamentando o nosso passado, nós esquecemos de celebrar o nosso presente, e aí não conseguimos nos surpreender com as bênçãos do nosso futuro. Enquanto eu estou olhando para a senhora, o Eterno está dizendo: treine a sua mente para apagar as dores da traição, para apagar as dores de abandono, para apagar as dores da rejeição. Treine a sua mente. Comece a partir de hoje a olhar para o teu passado e dizer: todo o mal que fizeram está se contribuindo em bênção para esse tempo chamado presente. Não, porque há momentos que tu diz: não dá, eu não acredito. Onde estava Deus quando aconteceu essa traição comigo? Quando aconteceu essa mentira? Pessoas conhecidas sabendo e não vieram me contar. Deus estava do centro olhando para ti, dizendo: seja forte, seja corajosa, permaneça firme, porque no presente eu vou te honrar. O Eterno está dizendo: é no presente. Esqueça as coisas que para trás ficaram. Eu, Deus, estou fazendo uma coisa nova. Treine a sua mente, treine ela. Satanás é especialista em falar do nosso passado, porque ele não tem acesso ao nosso presente. Ele só vai falar: você lembra ontem? Você fala: ontem, filho, hoje eu estou na outra vibe. Hoje eu subi de nível. Foi ontem que eu errei. Hoje eu já sei que aquilo é um erro. Eu vou acertar. E amanhã eu vou estar muito melhor. Afinal, eu fui chamada para subir de nível. Treine a sua mente. O salmista diz assim: não esqueça. O que é? Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Não esqueça das bênçãos, de nenhuma. Traga à memória todas as bênçãos que o Senhor te deu. Faça pausas e reflita sobre cada uma delas. Reflita, agradeça e tenha o cuidado de pedir sempre perdão pela graça da salvação. Tenha esse cuidado. Talvez você está preocupado: é carro, pastor, é passaporte, é marido, é gravidez. E a salvação? Vai agradecer não? Você está firme em todas essas investidas? Você está firme? Expresse a sua gratidão.
Gratidão não deve ser apenas sentida, mas também demonstrada. Agradeça em oração, em salmos, agradeça em louvores. Deixe que tudo que há em você expresse a gratidão em Deus por você. Quem é grato é limpo. Agora estou falando no físico mesmo. Quem é grato toma banho, penteia cabelo, faz escova. Quem é grato anda bonito. Não estou falando de coisa cara, de coisa barata. Eu estou falando de posicionamento. Eu estou falando de dizer: eu sou tão